Convido-lhes a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 4. Mas antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar pedindo iluminação do Espírito. Pai amado, Pai querido, pedimos iluminação do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Sua palavra, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, fale ao nosso coração e também me ajude a expor a Tua palavra com integridade e na dependência do Teu Santo Espírito. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Você sabia que no Antigo Testamento a palavra Pai, referindo-se a Deus, Deus como Pai, é mencionada 8 vezes, mas no Novo Testamento ela é mencionada 272 vezes. Deus como Pai é mencionado, essa palavra, 272 vezes, e o próprio Jesus Cristo chamou a Deus como Pai 200 vezes, tanto que suas últimas palavras foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A oração do Pai Nosso começa como: Pai, Pai nosso que estás nos céus. Algumas vezes Jesus usou ainda uma palavra um pouco mais íntima, que é Abba. Abba em aramaico é papai. Então veja tamanho relacionamento, tamanha proximidade entre Deus o Pai e Jesus Cristo, demonstrando assim que a nova aliança pelo sangue de Cristo, ela traz um senso muito forte de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Havia um rei e a corte desse rei era muito seleta. Então, para você entrar lá no castelo, lá no pátio mais interno, onde estava o trono do rei, você não era qualquer um que entrava lá. Você tinha que ser um súdito bem próximo, um súdito da corte real. E esse súdito tinha que pedir autorização. O rei levantava o seu cetro e então ele entrava para falar com o rei. Mas havia aquele súdito, ou aqueles súditos que eram mais próximos, mais íntimos do rei, que eram considerados os conselheiros do rei. Esses súditos, conselheiros do rei, eles não precisavam pedir autorização para adentrar a sala do rei. Eles simplesmente entravam educadamente, respeitosamente, e falavam ao ouvido do rei. Mas de repente, o que acontecia? Vinha correndo uma criança e pulava no colo do rei, beijava o rei e abraçava o rei. Era o filho do rei. Veja que esses 3 tipos de pessoas, o súdito, o conselheiro e o filho do rei, os 3 eram próximos, estavam perto do rei, mas em níveis diferentes de intimidade. É exatamente desta forma como um pai trata um filho que Deus nos trata. Em 1 João 3,1 nós lemos: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. É claro que esse relacionamento de pai para filho entre Deus e os seus filhos, ele se dá através de Jesus Cristo. Então,
O homem pecador não consegue acessar, ter relacionamento com o Deus Santo. Como é que foi resolvida essa questão? Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para resolver esse problema, para resolver esse conflito, e através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, hoje nós podemos ter paz com Deus e desfrutarmos de um relacionamento verdadeiro com Deus. A Bíblia diz que só são chamados filhos de Deus aqueles que têm este relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso a palavra diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Este assunto talvez seja um assunto um pouco indigesto para quem tem um pai omisso, um pai ausente, ou perdeu seu pai, ou por N motivos não tem um bom histórico, um bom relacionamento com seu pai. Talvez esteja aí um nó na sua garganta. Mas veja, eu disse, a Bíblia traz Deus como nosso Pai através de Jesus Cristo, exatamente por saber que nenhum pai na terra é um pai perfeito, exatamente por saber que há muitas pessoas que nem sequer têm um pai, são órfãos. Há pessoas que têm o pai presente, mas ausente, tem, mas não tem. Ele está lá em cima, assistindo televisão, passando os canais com o pé lá esticado, mas corpo presente, mas ele não está ali, de fato, gastando tempo com o seu filho, tendo um bom relacionamento com o seu filho. Então, por isso, a palavra de Deus nos traz essa grande, maravilhosa e libertadora verdade de que temos um Pai Celestial. Então, se o seu relacionamento com o seu pai terreno não é um relacionamento muito bom, e eu creio que nenhum dos relacionamentos entre pai e filhos é um relacionamento perfeito, nem poderia ser, porque todos nós somos pecadores, você deve lembrar-se de que tem um Pai Celestial. E esse Pai Celestial te amou, te perdoou, e você também tem agora condições de perdoar o seu pai físico também. Libere perdão ao seu pai se a realidade não foi um bom relacionamento. A palavra de Deus diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Então, seria muita injustiça, muita omissão da parte de Deus, se Ele não estivesse presente na vida daqueles que, por exemplo, perderam os seus pais muito cedo ou são órfãos. Mas Ele diz na sua palavra: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. De maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Mas o que representa nós termos a Deus como o nosso Pai? O que essa verdade significa? Em primeiro lugar, significa que Deus nos ama. O que havia antes de qualquer coisa ser criada? Imagine aí, não tinha mundo, não tinha estrelas, não tinha sol, não tinha ser humano, não tinha anjo, não tinha nada. O que havia? Havia Deus. Então Deus, antes de criar qualquer coisa, Ele já subsistia em três pessoas. Esse é o conceito de trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vivendo como uma família. O Pai amando, o Deus Pai amando o Deus Filho amando o Deus Espírito, que amava o Pai, e eles eram uma família perfeita, uma família de amor. E esse amor transbordou para as nossas vidas, transbordou e chegou até nós, porque aí eles decidiram criar todas as coisas.
Eles podiam, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, a Santíssima Trindade, ficar entre eles mesmos. Lá já era uma família perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já estavam ali numa comunhão gloriosa, perfeita, muito amor ali. Para que criar mais alguma outra coisa? Não precisava ter criado nada, mas o nosso Deus, como é um Deus relacional, decidiu criar o mundo, os seres humanos, toda a vida, toda a natureza, soprou em nós o fôlego de vida, e isso significa um ato de amor. O amor não ficou restrito na Trindade antes de criar todas as coisas. O amor de Deus transbordou até nós, nos criou, e Deus, sabendo que o homem iria cair, que o homem não conseguiria, por sua própria força, fazer boas decisões, elaborou um plano de salvação para redimir, para resgatar este homem ou esta mulher, os seres humanos caídos. Os seres humanos pecaram, mas Deus, por causa do seu amor, proporcionou um plano de salvação. Enviou na plenitude dos tempos Jesus Cristo. Porque veja, Ele iria criar os seres humanos para serem largados à sua própria sorte, tomarem as suas decisões, errarem, mas permanecerem no erro, permanecerem nos pecados. O que Ele fez? Ele deu o livre-arbítrio aos homens, os homens podem fazer as suas escolhas, mas se este homem quer se arrepender dos seus pecados, Ele proporcionou um meio de salvação, através do seu Filho, Jesus Cristo. João 3,16, versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No início o irmão Douglas falou, em 1 Timóteo, que é desejo de Deus que todos se salvem, não alguns, todos se salvem, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo o que, irmão Douglas? 2,4. 1 Timóteo 2,4, lá está bem claro que é desejo de Deus de que todos se salvem. Então esse amor de Deus chegou até nós, e esse amor divino significou o sacrifício. A maneira, como é que Ele resolveria essa questão do pecado? Os nossos erros, os nossos pecados, eles têm que ser pagos. É justo, se alguém comete um crime, é justo que ele pague a pena. Se nós cometemos pecados, nós merecemos a morte, de acordo com a lei de Deus. Mas Deus propiciou alguém, um sacrifício perfeito, que seria morto pelos nossos pecados. Por isso que Ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como é que foi isso? Ele deu o Filho unigênito dele para se fazer sacrifício por nós pecadores, e Cristo então morreu pelos nossos pecados. Por isso que Ele foi lá entregue na mão dos pecadores, teve a via dolorosa. A Igreja Católica faz muito bem o retrato da via dolorosa, é bem interessante, os passos da via dolorosa, para mostrar que houve muito sofrimento para pagar os pecados de toda a humanidade, que foram colocados sobre os ombros de Jesus. Um justo teria que morrer pelos injustos, e Jesus Cristo morreu, Ele se sacrificou voluntariamente por mim e por você. Então o verdadeiro amor envolve sacrifício. O amor divino e o amor entre nós aqui sempre vai envolver sacrifício, renúncia, custo, alto preço. Nós cantamos uma música belíssima, não hoje, mas às vezes nós cantamos na igreja: quão vasto é o amor do Pai, profundo e sem medida, a ponto de seu Filho dar, para o verme vil ter vida. Então, o amor divino significa sacrifício, e o amor divino também significa cuidado. Nós lemos lá em Mateus 6, portanto não se preocupem dizendo: o que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas.
mas o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, Deus estende a nós o seu cuidado. Ele não nos desampara, Ele não permite que o justo morra de fome, né? Que ele fique desamparado. Por pior que esteja a nossa situação, nós temos esperança. Há uma luz no final do túnel, porque nós temos o senso do cuidado de Deus em nossas vidas. Outra coisa, além de Deus nos amar, Ele nos ensina. Ele nos deixou a sua palavra para nós aprendermos, a Bíblia. Ele nos deixou a criação, a natureza. Quando nós observamos a natureza, né, os pesquisadores aí tiram da natureza fármacos, remédios para a cura de várias doenças. Observando a natureza, houve muito progresso tecnológico. Deus nos ensina através da sua criação, de maneira mais geral e de maneira bem específica, através da palavra de Deus. Por isso que se diz que há dois tipos de revelação, ou de conhecimento de Deus: o conhecimento geral, que é através da criação, e a revelação geral e a revelação específica. A revelação específica, Deus é muito claro: eu não quero que você mate ninguém, eu não quero que você roube, eu não quero que você minta, e assim por diante, né? Os 10 mandamentos, por exemplo, são uma revelação específica da vontade de Deus. Então, tudo isso é para nos ensinar. A Bíblia, a palavra de Deus, a criação, os relacionamentos que Deus nos permite ter, tudo isso é para o ensino. A comunhão que nós temos entre irmãos, com igreja, tudo isso é para se obter ensino. Se você vê um irmão se afastando do caminho, você vai chegar lá perto dele e dizer: você está andando errado, volta para cá. Então esses relacionamentos, a igreja, Deus nos dá para nos instruir, para nos repreender, para nos motivar e para nos aconselhar. O Salmo 32 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, quando você tem o senso de que Deus é o seu Pai Celestial, você sabe que Ele quer te ensinar. Às vezes a gente toma as cabeçadas da vida aí, vai por caminhos tortuosos e aprende com os nossos erros. Mas é muito melhor se aprendêssemos com Deus na sua palavra, com o erro de outros. Por exemplo, basta lermos o livro de Provérbios, lá tem várias recomendações do que você não deve fazer, né? Então, seria muito mais fácil aprender através do erro dos outros. Em Provérbios, ele diz erros de alguns ímpios, para nós não cometermos este erro. Mas lembre-se, Deus então nos dá relacionamentos, nos dá a igreja, nos dá a sua palavra para nos ensinar, para nos instruir. E Deus também, como um pai, Ele nos disciplina. Ele diz assim: meu filho, em Hebreus 12, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. É normal as criancinhas pequenas fazerem as suas traquinices, ou fazerem as suas maldades mesmo, e serem corrigidas pelo pai e pela mãe. E essa correção é uma manifestação do amor do pai e da mãe por essas vidas. Os conselhos, a disciplina é para o bem daquela criança. Da mesma forma, Deus às vezes nos disciplina. Às vezes Deus permite situações difíceis, permite situações dolorosas para moldar o nosso caráter. Então, a recomendação bíblica é: aceite a repreensão do Senhor, porque Ele só repreende, Ele só disciplina a quem Ele tem como filho. Se você não recebe disciplina nenhuma da parte de Deus, é sinônimo que talvez você não seja um filho de Deus, porque todo filho de Deus, ele recebe a disciplina de Deus. Todos nós precisamos crescer em alguma área da vida, todos nós estamos em níveis diferentes de crescimento, e a disciplina nos ajuda a crescer, a disciplina ajuda
Ajuda-nos a participarmos da santidade de Deus. Agora, todo esse conceito de Deus como Pai, ele é trazido para as nossas vidas. Deus, um Pai que ama, que ensina e que disciplina. Essas verdades são trazidas para as nossas vidas, para nós como pais aplicarmos na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Aí a palavra que eu li aqui, de Efésios 6,4, e vós pais, ela no grego está no masculino, é pais, é homens mesmo, está escrito, né? E vós pais, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então a ideia é para os homens. Por quê? Porque em tese os homens são os responsáveis, os líderes do lar. Eles carregam essa responsabilidade, essa missão de refletir a imagem de Deus no lar. Deus nos amou? Sim, então eu devo amar a minha família também. Deus me ensina a todo momento, então eu devo ensinar a minha família também. Deus me corrige, me disciplina, então eu devo corrigir e disciplinar os meus filhos também. E uma das coisas mais difíceis é alguém bater no peito e dizer: eu consegui ter uma família exemplar. À medida que as gerações vão passando, torna-se cada vez mais difícil ter uma família estruturada, com todos andando no caminho do Senhor. É difícil, está cada vez mais difícil. Então quando alguém tem uma família, todos os filhos andando no caminho do Senhor, isso é uma grande bênção, muito mais valioso que um sucesso profissional, por exemplo. Porém muitos trocam o sucesso profissional o sucesso familiar pelo sucesso profissional. Preferem as honras dos homens, as honras da sociedade, do que as honras do próprio Deus. E o que Deus espera de você, pai, de nós pais? Enchi a boca para falar agora, né? Nós pais. Primeira coisa, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Porque ele diz, nessa parte aqui em Efésios e lá em Colossenses também, quando ele está tratando, o autor está tratando, Paulo, sobre as responsabilidades dentro do lar, a responsabilidade do pai, da mãe, dos filhos, ele diz que a responsabilidade do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Com amor sacrificial. Cristo morreu pela igreja. Então o amor de um pai por sua família é aquele amor que, se preciso for, vai morrer pela sua família. Tem uns vídeos aí engraçados de um canal que eu gosto de seguir, que é Fúria e Tradição. Aparece assim, o cara vai fazer um negócio para a família. Aí teve um que eu e minha esposa assistimos, o cara foi assaltar o carro, o cara foi o primeiro a sair correndo e deixou o filhinho lá. Aí o bandido falou assim, não, o bandido ainda deixou o filho, não, vai com seu pai lá, assim. Foi até engraçado. Mas está criando-se uma geração de homens, infelizmente, que não se sacrificam pelo filho, pela esposa, por ninguém. Aí tem os vídeos lá, o primeiro a correr é o homem. A minoria, ele enfrenta lá para proteger a sua família. Mas é bem vergonhoso. Mas então, a Bíblia traz em Efésios e Colossenses essa responsabilidade do líder do lar, do homem, de amar a sua esposa com amor sacrificial, né? Ele, se for preciso, ele até daria sua vida pela proteção do seu lar. É claro que ninguém é besta aqui, né? Ninguém vai ficar querendo aí arriscar a sua vida a todo momento, se for preciso, né? Se for preciso mesmo, porque tem pessoas que querem se colocar em qualquer briga. Não é isso, nada disso, né? Já vai armado com a arma no carro, e se alguém me xingar no trânsito, vai ver, entendeu? Então, aí a pessoa está se colocando numa situação de risco, não é isso. É se preciso for, não a pessoa a todo momento querer se meter o valentão, né? Ok, ame a sua esposa. Por quê? Quando os filhos veem que há amor dentro do lar, isso traz segurança para os filhos. Os filhos se acalmam. Por quê? Meu lar está seguro.
eu vejo amor dentro do lar. Isso, a psicologia, assim, cansa de falar isso, de que quanto mais amor, mais cuidado, mais atenção, mais carinho há dentro do lar, entre o casal, os filhos, eles ficam mais tranquilos, menos ansiosos, enfim, tem menos traumas, menos problemas futuros. Então esse amor traz um equilíbrio, uma estabilidade, uma segurança, um fundamento para o lar. Então você quer ter um lar bem sólido? Ame sua esposa. A melhor forma de você amar o seu filho é amando a mãe do seu filho. Então quer estabilizar o lar? Ame a sua esposa. Por quê? Porque é o casamento que sustenta os filhos, não os filhos que sustentam o casamento. Gravem isso, é o casamento que sustenta os filhos, não os filhos que sustentam o casamento. O casamento é a principal e mais íntima relação humana. Por meio dele, Deus nos molda e nos conforma à imagem de Cristo. Como é que uma pessoa se torna cada vez madura no seu caráter? Através do casamento. Porque no casamento você vai ter que ceder, você vai ter que ter paciência, vai ter que contar até 10, tem que dar aquela... a Cris lá tá me olhando, né, mãe? Aquela respirada, né, amor? Olha só, aquela respirada. E aí nós lemos uma passagem lá em Marcos, que Jesus, eu não vou lembrar a palavra exatamente, que Jesus suspirou, né? Aí eu falei, ó, aí tá vendo, amor? Até Jesus, ele deu aquela respirada lá, né? Então, o nosso caráter, o melhor lugar para o nosso caráter se amoldar à semelhança de Cristo, é convivendo com uma pessoa pecadora como nós, com um perfil diferente de nós, personalidade diferente de nós, cultura, história diferente de nós, e não pode se matar, né? Vocês têm que resolver os seus conflitos dentro do lar, e os filhos estão vendo, e você tem que administrar aquilo lá, trazer todo aquele equilíbrio. Não tem escola melhor do que o casamento. O matrimônio nos lembra todos os dias que fomos criados para não vivermos para nós mesmos, mas para nos sacrificarmos por algo maior. E isso com certeza vai ter impacto na vida dos seus filhos. Segunda coisa que Deus espera dos pais, de nós pais, que haja discipulado. Então a gente fala muito aqui, a igreja vai discipular, mas o maior discipulador do seu filho é você pai, Então é claro, né? Há pessoas que chegaram depois na igreja, né? Assim, por favor, não me entendam mal, cada um aqui tem uma história de vida, e às vezes foi conhecer o Senhor lá no final da vida, isso acontece, né? Mas nós queremos ajudar você a discipular o seu filho, mas a responsabilidade maior de discipular os filhos é dos pais. Os pais. Eu achei interessante uma vez, a gente estava discutindo sobre o ministério de jovens. Mas como é que nós vamos discipular os jovens, e jovens para cá, jovem para lá, e fulano precisa de discipulado, e fulano precisa de ensino e tal. E aí eu percebi que o Hannes já estava ficando irritado. Aí ele falou assim, Peterson, quem discipula meu filho sou eu, pode deixar que isso aí eu faço. Opa, aí, né? Então a maior responsabilidade de discipular seu filho é de você, pai. É claro, né? Por falta de tempo, por falta de preparo, a igreja está aqui para ajudá-lo, mas nunca abandone a sua responsabilidade. Então, vou fazer uma pergunta aí, não responda, por favor. Qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu filho? Que você pediu perdão em casa? Seus filhos puderam ver você se desculpando por algum erro. Porque quando você pede perdão para o seu filho ou para sua esposa e seus filhos vêm, você está discipulando o seu filho. Como é que você vai ensinar perdão para ele se você nunca pediu perdão? Se eles nunca te viram pedir perdão. Então aí está um termômetro. Qual foi a última vez que você pediu perdão na sua casa?
E é interessante que os filhos, eles são os maiores detectores de incoerência. Então, os filhos, eles estão prontos assim: ah, pai, você falou isso e fez isso. Então, quando você pisa fora da linha, o seu filho está te observando. E muitos deles fazem questão de falar: olha, tá vendo? Você fez isso, você fez aquilo. Mas muitos pais vivem uma vida dupla também. Eles dão motivo para os filhos também falarem mal dos pais, porque vivem uma vida na igreja e uma vida totalmente diferente em casa. São duas pessoas. Ué, será que é a mesma pessoa em casa e igreja? Então, isso bagunça um pouco a cabeça da criança. Então, cito aí o exemplo do perdão. O pai ensina perdão, mas ele mesmo nunca pediu perdão. Discipulado é transmissão de vida, envolve palavras, mas envolve também exemplo. E o maior exemplo que você pode dar para o seu filho é a fé. É a fé. Porque se o seu filho for salvo por Jesus Cristo, ele pode caminhar com as próprias pernas, pode tomar suas próprias decisões, Você não vai ficar preocupado: será que meu filho vai cometer uma besteira, tal. O maior ensinamento, o maior exemplo é o exemplo de fé. Segundo, é o de investir tempo com seus filhos. Eu trabalhei com jovens na outra igreja batista que eu frequentava, e eu ouvia muito a queixa dos jovens, e nenhum deles falou coisas do tipo: o meu pai não me deu a camisa de marca, ou a camiseta de marca, o meu pai não me deu o skate de marca. Eles não estavam nem aí para marca, para roupa, para presente, mas o que eu mais ouvi foi: o meu pai não tinha tempo para mim. O meu pai não tinha tempo para mim. Então, o exemplo de fé, importantíssimo, mas o tempo para criar um relacionamento também é muito importante. E hoje nós somos dominados, acho que mais do que antes, pelo Instagram, pela televisão, acho que nem tanto, mas a internet. E muitos pais estão em casa, mas estão ausentes porque estão navegando na internet, estão no celular, estão no computador, e não tem tempo para com os seus filhos. E aí o que surge lá? Mas isso aqui está uma bagunça. Mas isso aqui ninguém liga para ninguém. Está todo mundo na sua televisão, está todo mundo no seu celular. Mas pai, a responsabilidade de chamar todo mundo da casa para fazer algo produtivo, para fazer algo espiritual, é sua. A coisa não é espontânea. De repente todos, vamos tocar louvor, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus. A sua família não vai fazer isso espontaneamente. Precisa de um líder, precisa de alguém que chame a responsabilidade. Para aí, larga esse celular, vem aqui para a mesa, vamos comer junto, vamos cantar uma música, vamos fazer uma oração, vamos ler um trecho da palavra de Deus. Essa responsabilidade recai sobre o pai, sobre o homem, de chamar todos para fazerem algo espiritual, algo edificante, algo produtivo. É a responsabilidade de reunir a sua família para mais perto de Deus. Outra questão muito importante é a questão da comunicação. Será que seu filho pode se abrir com você? Será que ele tem um canal aberto de comunicação? Ele pode chegar: pai, eu quero falar algo muito sério que está acontecendo comigo. Será que ele tem esse canal de comunicação aberto? Ou se, dependendo do que ele falar, já vai tomar? Então, como é que um filho vai contar um pecado grave? Se ele, por exemplo, se ele algum dia cair num pecado grave, se ele não tiver aberta essa via de comunicação com seu pai, ele vai contar para o amiguinho, ou ele não vai contar, ou ele vai contar para qualquer outro, menos para a pessoa responsável pela vida dele. Então, mantenha sempre um canal de comunicação aberto com seu filho. E como é que você abre esse canal de comunicação? Por exemplo, elogiá-lo se ele faz algo bom. Fez algo bom, elogia.
merece uma recompensa, recompense. Porque quando você vive num lar elogio zero, a criança pensa, tanto faz se eu falar com meu pai, se eu não falar, se eu fizer bem, se eu não fizer bem, não vou nem conversar com ele, não vou me abrir com ele. Ou quando a criança só é escrita, seu burro, seu idiota, ou seu imbecil, o que a criança vai fazer? Vai fechar o canal de comunicação. Mas quando há elogio, recompensa no momento certo, da maneira certa, isso ajuda a abrir o canal de comunicação. Outra coisa que é muito importante é o envolvimento na igreja. O seu filho está te imitando. Se você se envolve na igreja, provavelmente ele vai querer se envolver. Agora, se você só reclama da igreja, não se envolve na igreja, não serve na igreja, ele vai te imitar. Então você é o grande, digamos, modelo para o seu filho. Então, nós falamos, como é que uma pessoa chegou a ouvir o Evangelho? O Ari falou de missionário, do pastor Fridolino na Eva, missionários enviados da Alemanha, pessoas investiram na vida deles, eles vieram, falaram do Evangelho, construíram uma igreja, eles serviam na igreja, os filhos serviam na igreja, e assim por diante. Então, como é que uma pessoa ouve o Evangelho? É através da igreja. Como é que a pessoa constrói relacionamentos saudáveis? É na igreja. É claro que há igrejas que dão mau testemunho, mas essas são igrejas erradas. Mas a igreja bíblica, ela que dá bom testemunho, é nesse lugar que você vai encontrar as amizades certas, as influências certas, vai ouvir da palavra de Deus, vai ouvir conselhos da palavra de Deus e assim por diante. Então esse envolvimento na igreja é fundamental para o seu filho, mas se você não se envolver, seu filho não vai se envolver. Aí você vai obrigar ele a vir. Não, mas você vai. Mas o senhor não vai. O senhor só fala mal da igreja. O senhor só denigre a imagem da igreja, deve ser algo ruim. Eu não vou também. Aí ele completa 18 anos, ele toma as próprias decisões, e aí ele não aparece na igreja. Então, além das palavras, além do exemplo, além da fé, além do tempo com a criança, além do canal aberto de comunicação, é imprescindível o seu filho ver o seu envolvimento na igreja. Ele vai te imitar. E aqui agora uma área que alguns não concordam, outros mais ou menos, outros concordam, que é a disciplina dos filhos. A disciplina física, castigo físico. A gente já falou isso em outros momentos, mas só para trazer aqui o princípio bíblico do castigo físico. É o método que Deus prescreveu na sua palavra, claro, sem ira, com amor, do jeito certo, da maneira certa. Você faz isso quando a criança é pequena, para que quando ela crescer, ela não ande por caminhos errados. E a disciplina envolve, além do amor, palavras. A criança sabe por que está apanhando. Ela sabe o que fez de errado, e o pai a orienta a maneira certa e bíblica de se fazer a coisa da maneira certa. E o pai, quando a corrige, está mais preocupado com o relacionamento, com o coração da criança. O que muitas vezes acontece? Você me envergonhou na frente dos outros. Aí ele apanha. Então, qual que era a motivação? A motivação não é educar a criança, é porque ela me envergonhou. E a criança percebe isso. Ela percebe assim, meu pai ficou bravo, me corrigiu, porque eu envergonhei ele. Não é porque ele me ama, não é porque ele quer corrigir algo errado que está no meu coração, mas é porque eu envergonhei ele. Ou seja, é uma motivação egoísta, e a criança percebe. Ela não se sente amada, porque ela sabe que é uma motivação egoísta. Então, a maneira correta é tentar restaurar o coração da criança. É explicar, é falar do pecado, é falar o que a palavra diz a respeito disso, disciplinar com amor para fortalecer ainda mais o relacionamento. O propósito da disciplina não é fazer o filho achar que é imprestável e burro.
Muitos pais criam complexos nos filhos pela forma com que falam. Olha só, não é só o corrigir, é a forma também. A maior parte do tempo deve ser gasta em treinar a criança ou adolescente. A disciplina corretiva sempre deve conduzir para a disciplina formativa, né? Então a correção é quando nada mais deu certo. Mas se você puder gastar tempo formando, treinando, explicando, ótimo. Menos você vai precisar corrigir. Então agora, dito tudo isto, a gente pincelou algumas coisas importantes, provavelmente Deus falou ao seu coração, e algumas perguntas para você se avaliar como pai. Hoje é dia dos pais, a temática não poderia ser diferente. Nós falamos de Deus como um pai, de como esses atributos de Deus devem permear a nossa vida dentro do lar, e agora algumas perguntas para você fazer a sua avaliação. Quanto você tem amado a Deus e a sua igreja? Como isso tem se refletido na vida dos seus filhos? Você dá mais valor à sua esposa ou ao seu emprego? Seu casamento tem trazido segurança para os seus filhos? Como está seu uso do tempo? Quanto tempo, quantas horas do dia você dedica à sua família de uma maneira intencional? Quanto tempo você tem gasto com coisas secundárias? Se você quiser fazer uma análise aí de como é que você usa seu tempo, a gente está bem imerso nas mídias sociais. No celular você vai em configurações, aí tem lá bem-estar digital, e aí ele consegue mostrar quantas horas por dia você gastou no celular. Eu já vi hoje ali, aí tem um relatório semanal, aí ele mostra a tua semana, quanto tempo você gastou cada dia na semana olhando no celular, e quais aplicativos você mais usou. Você talvez vai se impressionar o quanto de tempo nós gastamos no celular, por exemplo. Isso rouba o nosso tempo. Então faça essa análise, quanto tempo você tem gastado com coisas secundárias, e quanto tempo você tem gastado de maneira intencional com a sua família. Tudo isso para você perceber, pai, que a sua missão é nobre, o seu chamado é solene. Graças a Deus pela vida de cada pai que tem assumido sua responsabilidade diante de Deus. Deus quer homens de verdade, que realmente pastoreiem as suas famílias. O desafio é muito grande, mas o Pai Celestial, Deus, que nos ama, que nos ensina, que nos disciplina, Ele promete dar a graça necessária para que nós possamos cumprir o nosso chamado, capacitados pelo Espírito Santo. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo exemplo de paternidade, nos ajude a desempenhar com fidelidade, amor e grande zelo este sublime ministério da paternidade, para a glória do seu próprio nome, para a felicidade da família e para a edificação da igreja. Ser pai não é um cargo nem uma função, mas é a mais bela missão a ser cumprida. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedimos a sua ajuda para que assumamos a responsabilidade de pais, de homens de verdade, aqueles que não são pais ainda, que se preparem, aqueles que já o são, que recebam do Senhor a graça e a capacitação para serem bons pais, pais que te agradam. Aqueles que não têm filhos podem ser pais espirituais, pais do coração para outros que precisam. Aqueles que estão sem seus pais neste momento, que recebam o consolo do Teu Espírito Santo e saibam que o Senhor, o Pai Celestial, os guia, os protege, os ama, os corrige, os ensina e está sempre perto. Muito obrigado por ser o nosso Pai Celestial. Nós te agradecemos e nós louvamos o seu nome. Amém.